E aí, gente, como vai? Tava fazendo uma reflexão, né? Que às vezes algumas pessoas nos dão, né? Uma oportunidade grande mesmo, assim, de honra. E a gente se esforça, né? Pra honrar aquela oportunidade, pra ser responsável, pra fazer a nossa parte, né? Pra que aquela pessoa que investiu em nós, né? Que deu aquela oportunidade pra gente, não fique decepcionado, pelo contrário, fique feliz, né? Pelo nosso desempenho, desenvolvimento. Aí eu tava pensando, e escolheu para investir. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas aí Deus escolhe a gente, né? Para investir na gente. E será que a gente tem correspondido, né, a esse privilégio, a essa honra, esse favor desmerecido, porque a gente não merece nada? E Deus, ele investe em nós. E o que será que a gente dá, né? Em troca, como louvor e adoração a Deus. Porque Deus, ele não precisa de nada da gente, né? Deus, ele vai continuar sendo Deus, com a gente ou sem a gente. Então, mas o que é que a gente vai devolver a ele como ação de graças, como um louvor, adoração, né? Por ele investir em nós. Por que que a gente não vê pela essa mesma ótica Deus? Porque Deus, quando ele dá uma oportunidade pra gente, ele dá várias, né, gente? Várias. Mas tem algumas oportunidades que o Senhor nos dá que nos coloca em lugar de honra, né? Em uma posição, assim, de honra, de excelência, né? Pode ser profissional, pode ser de liderança, pode ser na família, em vários setores, né? Por que que a gente também não olha, né, muitas vezes com esse mesmo olhar que a gente daria para um ser humano, né? De entender que Deus está investindo na gente, né? O grande Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Deus, ele investe em nós. Deus, quando ele decide dar uma oportunidade para a gente, grande de honra, ele está investindo em nós. Ele está acreditando em nós. Ele está esperando algo de nós, né? Mas muitas vezes a gente valoriza mais a oportunidade que o homem carnal, né? O homem pecador, imperfeito, dá a gente, do que certas oportunidades que o Deus grande nos dá, né? Parece que com Deus, às vezes, a gente... é Deus, né? Tanto é Deus, então Deus perdoa. Deus dá uma outra chance. Deus é bonzinho, então vou fazer de qualquer jeito, né? E não é assim, né, gente? Deus, ele é o Rei da Glória. Sabemos que Deus, ele é atemporal, né? Ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro, né? Deus, ele não vive no tempo como a gente percebe aqui, né? Mas às vezes eu fico pensando assim, na minha imaginação, tá? Não tô falando que isso está escrito na Bíblia, não. Que Deus, ele gasta o tempo dele com a gente, né? Com tantas pessoas que tem nesse mundo, como a Bíblia diz, que nem todos serão salvos, que existem vasos de honra e vasos de desonra. Com tanta gente nesse planeta Terra, Deus, ele escolheu escolheu você, escolheu alguém, porque também tem escrito na Bíblia aquela parábola do servo fiel e do servo infiel, né? E o patrão dá, né, as moedas conforme a capacidade de cada um. O patrão viaja e quando ele volta, ele exige, né, os talentos. Dá a cada um talentos, né? Que talentos era o nome da moeda naquela época. Não é dons, não. Mas pode ser entendido também, interpretado como dons, né? Mas na parábola era dinheiro, talentos. Era como se fosse dólar, euro, real, enfim. E o patrão, quando volta, ele faz as contas. Ele quer o histórico, ele quer saber o que foi que cada servo, cada funcionário fez com aquilo que ele deu, que ele investiu em cada um. Porque aquele patrão, ele investiu os seus dólares, os seus euros, em cada um daqueles servos, né? Eram 3 servos. E ele vai exigir uma conta, ele vai exigir resultados, ele vai exigir. Porque um patrão, que é um patrão mesmo de excelência, ele não investe em vão. Ele não quer investir para perder, né? E na parábola, esse patrão representa Deus. Então, Deus, ele está investindo na gente. Mas o que é que a gente vai fazer com aquilo que ele está investindo na gente, devolvendo para ele? Vou repetir.
Deus, ele está investindo em nós. O que é que a gente vai devolver para ele daquilo que ele investiu em nós? Porque é muito fácil a gente, né, pedir tanto a Deus, né? A gente buscar tanto. Tem gente que pede. Ai, Senhor, me dá uma oportunidade, me ajuda, me abençoa, abre portas. Mas e aí? Quando Deus investir em nós? Quando Deus nos colocar em uma posição de honra, né, aqui nessa terra, nos colocar num lugar de respeito, de dignidade, né, diante de outras pessoas. Nós já somos pessoas, né, quando somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus, nós já estamos vestidos dessas vestes de honra, né, de dignidade. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do mundo material, do mundo físico. Quando o Senhor nos honrar, o que é que a gente vai fazer com essa honra? Será que a gente vai fazer de qualquer jeito? Será que a gente vai dar um retorno? Eu deixo para vocês essa reflexão, que eu estou pensando muito nisso. E antes de eu começar o meu percurso de autoconhecimento, de cura das emoções, o Senhor me perguntou isso. Depois que eu te curar, o que você vai devolver para o meu erro, para o meu reino, com essa cura, esse milagre que eu vou te dar? Porque às vezes a gente pede tanto algo a Deus, mas a gente pede com uma mentalidade limitada e egoísta, para usar daquele milagre, daquele benefício, daquela bênção somente para nós. E tudo que Deus faz, ele faz com um pensamento de comunidade. Deus, ele não dá nada que seja somente uma coisa eu, no centro de tudo e de todos. A gente vê isso na Bíblia. Desde a criação do mundo, que tudo que Deus fez nesse mundo é para ser usado em comunidade, usufruído em comunidade. Seja, se você for ver os patriarcas, os profetas, todo mundo aí que passou na Bíblia, era sempre uma bênção que era para passar para frente, né? Então, deixei com vocês essa reflexão, porque eu já peguei a minha parte, tá? Já estou aqui matutando na minha cabeça. Porque o Senhor fala, e Deus fala conosco, se a gente tiver com os ouvidos atentos. Ele fala conosco, principalmente nós mulheres, né? A gente tá limpando uma casa, a gente tá cozinhando, a gente tá cuidando do menino e a cabeça tá ali. E o Espírito Santo vai e sopra um mistério aí pra gente pensar.